Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana e essa é a nossa 10ª aula do curso de Vetoras e Geometria Analítica. Esta é a aula 4 do tópico plano. Nós vamos iniciar estudando a equação vetorial da reta. Então, seja um V um vetor não nulo que nós vamos fixar e A um ponto do plano. Ambos estão representados aqui nesta figura. Existe uma única reta, que nós estamos chamando de R, que é paralela ao vetor V e que passa pelo ponto fixo A, certo? Nós iremos utilizar estas informações para encontrar uma expressão algébrica para esta reta com a qual nós podemos encontrar qualquer ponto da reta. Então, para isso, nós vamos escolher um ponto P qualquer, nós vamos tomar um ponto P qualquer de coordenadas x, y, e nós vamos construir aqui o segmento orientado AP sobre a reta. Então, quando a gente olha o segmento orientado e em seguida o vetor AP, esse vetor AP ele será um múltiplo do vetor V, porque ambos são paralelos. Já que eles são múltiplos um do outro, deve existir um escalar real, que nós estamos chamando aqui de T, que vai satisfazer esta relação AP, o vetor AP, é igual a T vezes V, ok? Como nós vimos em aulas anteriores, as coordenadas de um vetor dados dois pontos é obtido fazendo a subtração do ponto final menos o ponto inicial, da extremidade do vetor menos a origem do vetor. Então, nós vamos ter aqui no primeiro membro P menos A. E no segundo membro, nós temos T vezes V. Como nesta expressão, o ponto P que guarda as incógnitas, que são x e y, então nós vamos isolar P, somando A em ambos os membros, então, consequentemente, vai cancelar o A do primeiro membro, que é a mesma coisa que a gente fala, vamos passar para lá e troca o sinal. Então, nós temos aqui P igual a A mais T vezes V. Esta equação, se a gente substituir as coordenadas do vetor V e dos pontos, ela é representada da forma para ordenado xy é igual ao para ordenado x0, y0 mais t, que multiplica para ordenado x1, y1. Estas duas representações que diz respeito a uma única equação, que é a equação vetorial da reta R, que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. Este ponto A, nós vamos chamá-lo de ponto particular da reta, e V nós vamos chamá-lo de vetor diretor. E esse T, que é o parâmetro, nós vamos atribuir valores a ele para encontrar pontos da reta. Quando a gente precisar definir uma reta R com essa expressão, basta você usar essa notação aqui, ó, R dois pontos, P é igual a A mais T vezes V. Nós vamos usar estes dois pontos com o sentido de definido. R está definido pela equação vetorial P igual a A mais T vezes V, ok? Esta equação não é determinada de modo único, uma vez que você pode escolher qualquer ponto da reta e também qualquer múltiplo de V para ser o vetor diretor. Então, dependendo da escolha que você faz, você vai ter uma expressão algébrica diferente. Porém, qualquer expressão que você encontrar vai fornecer todos os pontos da reta. Atribuindo valores ao parâmetro t, nós vamos obter pontos da reta, cujo gráfico pode ser obtido traçando uma reta por dois desses pontos. Então, para você encontrar o gráfico da reta, basta você ter pelo menos dois pontos e traçar o gráfico. Pontos interessantes que nós podemos destacar são aqueles, se existirem, por onde a reta corta os eixos cartesianos, né, o eixo x e o eixo y. Bom, nosso exemplo 1.33
Existe uma reta definida pela equação vetorial xy é igual a 1, 2, mais 2 menos 3t. Então, nós queremos obter aqui alguns pontos da reta, dado pelos parâmetros t igual a menos 1, menos meio, 0, meio, 2 terços e 1, e o esboço da reta. Bom, então vamos lá, ó. Para t igual a menos 1, nós vamos aqui na equação vetorial e vamos substituir o t por menos 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos vezes este par ordenado, esse sinalzinho aqui nós colocamos menos, ó. Então, vai ficar o par ordenado 1, 2, menos o par ordenado 2, menos 3. Então, ficou 1 menos 2, menos 1. 2 menos menos 3 deu 5. Então, é o ponto C1, tá? Aqui, ó. Ponto C1, correspondendo ao t igual a menos 1. O t igual a menos meio, nós vamos multiplicar, substituir aqui no lugar do t, o menos meio. E nós temos agora xy vai ser igual a meio menos 1 sobre 2, que multiplica para o ordenado 2 menos 3. Então, menos meio aqui vezes 2 vai ficar... Vamos deixar o menos fora. Meio vezes 2 dá 1. Vai ficar, então, 1. Agora, menos 1 deu 0. E aqui vai ficar 2. Meio vezes menos 3 sobre 2... Meio vezes menos 3, dá menos 3 sobre 2. Menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar 2 mais 3 sobre 2, né? Então, vai ficar aqui uma operação com frações. Vocês vão tirar o mínimo múltiplo comum e vai achar esse par ordenado que corresponde ao ponto C2, que está aqui. Agora, para t igual a 0, nós vamos multiplicar o par ordenado 2 menos 3 por 0, nós vamos ter 1, 2. Para o par ordenado 1 sobre 2, nós vamos multiplicar esse par ordenado, desculpa, para o parâmetro, né, 1 sobre 2. Multiplicou aqui o segundo par ordenado por 1 sobre 2. Então, nós vamos ter 1 sobre 2 vezes 2, vai ficar 2 sobre 2, que vai dar 1. 1 mais 1 deu 2. E agora, 1 sobre 2 vezes menos 3 dá menos 3 sobre 2. 2 menos 3 sobre 2. Então, vai ficar, tiro o mínimo que dá 2, faço os cálculos, vai dar menos 1 sobre 2. Esse é o par ordenado B1, tá aqui. Para o parâmetro 2 terços, nós vamos ter xy é igual a 1,2, par ordenado 1, 2, mais 2 terços, que multiplica o par ordenado 2 menos 3. Então, fazendo os cálculos aqui, nós vamos ter 2 terços vezes 2 dá 4 terços. 1 mais 4 terços. Tirou o mínimo, fez os cálculos, deu 7 terços. E por último, 2 terços vezes menos 3. Vai ficar, então, 2 que multiplica menos 3 sobre 3. Vai simplificar 3 com 3, vai ficar menos 2. Vai ficar 2 mais menos 2, deu 0. Esse é o B2. Olha, a reta que já estamos vendo que corta o eixo X no B2 e corta o eixo Y lá no C2. E nós fizemos ainda para t igual a 1. Então, para t igual a 1, nós vamos ter par ordenado 1, 2, mais par ordenado 2 menos 3, que encontramos aí o B3, aqui embaixo, ó. Certo? Aqui tem o esboço do vetor diretor da reta, que é o vetor de coordenadas 2 menos 3. E nós temos também aqui, quando t é igual a 0, nós vamos encontrar o próprio ponto particular da reta, que é esse 1, 2. Tá aqui nosso ponto A, correspondendo ao par ordenado 1, 2. E o vetor diretor, ó, é paralelo à reta R. O vetor diretor vai dar a direção da reta, certo? Se um ponto pertence à reta, então as suas coordenadas satisfazem a equação desta reta. Ok? Vamos ver aqui um exemplo, olha. Vamos verificar se o ponto P1 de coordenadas menos 3, 8 pertence à reta de equação xy igual a 1 sobre 2 mais 2 menos 3t.
é a mesma reta do exercício anterior. Nós escolhemos agora um ponto que a gente ainda não, que ele não foi mencionado anteriormente. O que nós vamos fazer para checar se esse ponto pertence ou não à reta? Nós vamos substituir a variável x, que é a abscissa, por menos 3 e a variável y por 8. Então, fazendo isto na equação, nós vamos ter no segundo membro, você vai realizar as operações que existem aqui, que é a multiplicação do parâmetro t nas coordenadas do vetor e depois somando com 2. Nós vamos ter 1 mais 2t, primeira coordenada, que é a abscissa, e 2 mais menos 3t, vai ficar menos 3t. 2 menos 3t. Agora, nesse momento, você tem uma igualdade de pares ordenados. A igualdade do par ordenado, a igualdade de dois pares ordenados, implica na igualdade das coordenadas correspondentes. Então, nós vamos ter menos 3, que é a abscissa, é igual à abscissa do segundo membro, que é 1 mais 2t. Nós escrevemos a parte que tem t primeiro. 1 mais 2t é igual a menos 3. E 2 menos 3t é igual a 8. E agora, como o objetivo é encontrar o t, é a única incógnita que nós temos aqui, ó, é t. Então, na primeira equação, a gente isolou t. Na segunda, também isolamos t. E nós encontramos o mesmo número, o mesmo valor nas duas equações para t. Então, isso quer dizer, pessoal, que quando o parâmetro for igual a menos 1 e você substituí-lo lá na equação, você vai encontrar o ponto P1. Então, nós vamos concluir que P1 é um ponto da reta e é obtido quando o parâmetro é igual a menos 1. Por outro lado, pessoal, quando o ponto não pertence à reta, então suas coordenadas não vão satisfazer a sua equação. Isto é, não vai existir parâmetro algum que dê origem a tal ponto. Então, como que nós vamos detectar em um exemplo? Olha só, vamos verificar se o ponto P2 pertence à reta definida pela mesma equação que nós estamos trabalhando. Ó. XY é igual a 1 para o ordenado 1, 2, mais 2 menos 3, ou para o ordenado 2 menos 3, vezes t. Nós vamos fazer a variável, a incógnita x igual a 2 e a incógnita y igual a 1, como as coordenadas do ponto P2. E nós vamos substituir na equação, igual nós fizemos no exemplo anterior. Porém, agora nós vamos encontrar na primeira equação o valor t igual a 1 sobre 2 e na segunda equação o valor t igual a 1 terço. Ou seja, então, pessoal, nós estamos vendo que se P2 for ponto da reta, a gente precisaria concluir que 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 3, o que é absurdo. Então, logo P2 não pertence à reta. Eu fiz uma correção aqui, estava menos 1 sobre 2. Bom, vamos agora ver as equações paramétricas da reta. Então, nós temos o seguinte, ó. Vamos considerar a reta R que passa pelo ponto A de coordenadas x0 e y0 e que seja paralela ao vetor V de coordenadas x1 e y1. Esta reta, nós já vimos que a sua representação em equação vetorial será xy é igual a x0 y0 mais t vezes x1 y1. Agora, nós vamos utilizar as operações que nós vimos com os pares ordenados, as coordenadas dos pontos e vetores, para fazer a dedução das equações paramétricas. Então, no segundo membro, nós teremos t que multiplica x1 e t que multiplica y1. Então, nós vamos ter x0 mais tx1 na primeira coordenada. Na segunda coordenada, nós vamos ter y0 mais ty1. E agora nós temos a igualdade de coordenadas, igualdade de vetores, de pares ordenados aqui, que vai implicar na igualdade das coordenadas correspondentes. Então, vai ficar x é igual a x0 mais x1 vezes t, ou tx1, e y é igual a y0 mais ty1, ou y1t.
ok? Esta representação aqui são as equações paramétricas da reta, que passa pelo ponto A, que tem as coordenadas x0 e y0, e que tem vetor diretor de coordenadas x1 e y1. Então, notem que os coeficientes do parâmetro t vão fornecer as coordenadas do vetor diretor e os números que independem de t vão fornecer as coordenadas do ponto particular da reta. Bom, assim como na equação vetorial, nós vamos encontrar pontos da reta atribuindo valores ao parâmetro t das equações paramétricas, da mesma forma que acontecia nas equações vetoriais. Bom, no exemplo 1.36, nós temos uma reta definida pela equação vetorial xy igual a 1 sobre 2 mais 2, 2, menos 3, que é o par ordenado 2 menos 3, que multiplica t, certo? E nós queremos encontrar as equações paramétricas da reta. Então, nós temos, o ponto particular tem coordenadas 1, 2, e o vetor diretor tem coordenadas 2, menos 3. Então, aqui estão as equações paramétricas. X é igual a 1 mais 2 vezes t, e y é igual a 2 menos 3 vezes t. No exemplo 1.37, nós temos uma reta R que passa pelo ponto A, de coordenadas 1, 2, e tem a direção do vetor V de coordenadas 2, menos 3. Nós queremos encontrar as equações paramétricas desta reta e as coordenadas do ponto R, cuja abscissa é igual a 3. Então, vamos lá, ó. O ponto particular é 1, 2, então, x é igual a 1. O vetor diretor tem coordenada x, 2, então, mais 2t. O y vai ser igual a 2, esse 2 é o 2 do ponto particular, e menos 3t, menos 3 da coordenada da ordenada do vetor v. Então, aqui estão as equações paramétricas. Agora, nós queremos encontrar o ponto da reta cuja abscissa é igual a 3. A abscissa, pessoal, está relacionada à primeira coordenada, ou seja, é a variável x, a incógnita x. Então, nós vamos ter aqui, ó, x tem que ser igual a 3, mas o x é igual a 1 mais 2t. Então, 3 é igual a 1 mais 2t. E fazendo isso, isolando t, nós vamos encontrar o t igual a 1. Então, quando t for igual a 1 aqui nas equações paramétricas, nós vamos encontrar x igual a 3 e y igual a menos 1, porque vai ficar aqui, ó, 2 menos 3 vezes 1. Então, o ponto que corresponde à abscissa igual a 3 é o ponto B de coordenadas 3 menos 1. Bom, quando a gente olha para a reta, se você escolher 2 pontos desta reta, você vai... Todos os pontos compreendidos entre esses 2 pontos, incluindo esses 2 que são os extremos, vai dar origem ao segmento orientado. E nós podemos encontrar a equação paramétrica, as equações paramétricas para esse segmento orientado. Então, nós vamos ver aqui 2 situações. A primeira delas, nós vamos encontrar as equações paramétricas para o segmento orientado AB, partindo de A e chegando em B. A equação da reta que passa por AB está dada aqui, ó. R é definida pela equações paramétricas x igual a 1 mais 2t e y é igual a 2 menos 3t. Bom, observe uma coisa, quando o parâmetro t for igual a 0, nós vamos ter x é igual a 1 e y é igual a 2, e esse é exatamente o ponto A. E quando o parâmetro t for igual a 1, nós vamos ter 1 mais 2, que dá 3, e 2 menos 3, que dá menos 1, que é exatamente o ponto B. Então, aparentemente, quando o seu t varia de 0 até 1, você vai encontrar todos os pontos compreendidos entre A e B, ok?
E esta vai ser a caracterização para a gente definir as equações paramétricas do segmento orientado AB. Nós vamos escolher como ponto particular o ponto A, que nós estamos partindo de A. Como vetor diretor, nós estamos escolhendo aqui o vetor AB. Notem o seguinte, ó, 3 menos 1 dá 2. E menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, nós vamos ter essas particularidades para a gente atender. Pegar o ponto particular sendo o início do segmento orientado e o vetor sendo o vetor que representa o segmento orientado, vetor AB. Agora, se você quiser escrever as equações paramétricas do segmento orientado BA, ou seja, partindo de B e chegando em A, então nós vamos escolher o ponto particular B, que está aqui, e o vetor diretor que nós vamos escolher é o BA, ou seja, vai fazer A menos B, ponto final menos ponto inicial. E aí nós teremos o vetor diretor menos 2, 3, que tem aqui as coordenadas menos 2, 3. Agora, note o seguinte, ó, quando t é igual a 0, você tem 3, 1. 3 menos 1, que é o ponto B. E quando t é igual a 1, nós vamos ter 1 e 2, que é o ponto B. Não, que é o ponto A, desculpa, que é o ponto A. Então, nessa situação aqui, nós estamos com o segmento orientado BA. Mais um exemplo, então, olha só. Sejam A igual a menos 1, 4 e B igual a 3, menos 2. Vamos encontrar as equações paramétricas do segmento orientado AB, na letra A, e na letra B, do segmento orientado BA. Então, nós vamos considerar aqui, na letra A, o ponto particular igual a A, sendo o próprio A, e o vetor diretor sendo o vetor AB. Então, nós vamos fazer B menos A. E aí nós temos o vetor de coordenadas 4 menos 6, que é paralelo ao vetor diretor, ao segmento orientado AB. E aqui nós temos as equações paramétricas desse segmento orientado. Ó, x igual a menos 1 do ponto A, mais 4t, e y é igual a 4, coordenada y do ponto A, menos a coordenada 6 do vetor diretor. E o t variando de 0 a 1. Se você não coloca variação no t, você vai ter a reta inteira. Então, quando a gente limita os valores de t, você vai ter apenas o segmento de reta. Agora, na letra B, o segmento orientado BA vai ser definido pelas equações obtidas com ponto particular B e com vetor diretor BA. Então, nós vamos encontrar BA, vai fazer o cálculo A menos B, ele é paralelo ao segmento orientado, e escolhendo o ponto particular B, nós temos destas equações, onde o t continua compreendido entre 0 e 1. Bom, outra forma de escrever as equações da reta é através das equações simétricas, que também são obtidas a partir das paramétricas. Então, as equações simétricas elas só podem ser escritas para os casos em que as coordenadas do vetor diretor forem todas duas diferentes de 0, porque nós vamos ter divisões por esses valores. Então, aqui, ó, na primeira equação, nós vamos isolar o parâmetro t. E nós vamos ter, então, x menos x0 sobre x1. E na segunda equação, isole o parâmetro t novamente. Vai ficar y menos y0 sobre y1. Então, você tem aqui duas expressões igual a t. E para que os pontos pertençam à reta, esses parâmetros têm que ser iguais. Então, nós temos que igualar x menos x0 sobre x1 igual a y menos y0 sobre y1. Então, essas equações nesse formato aqui são chamadas de equações simétricas da reta que passa por x0 e y0 na direção do vetor x1 e y1, ok? Exemplo 1.39, nós queremos encontrar as equações simétricas da reta que passa pelos pontos A e B. Então, aqui, ó, nós vamos encontrar...
nós precisamos escolher um dos pontos para ser o ponto particular. Nós escolhemos o ponto A, para ser o nosso x0 e y0. E nós vamos construir um vetor diretor, que pode ser o AB. Então, construindo o vetor diretor AB, nós vamos ter B menos A, que é igual a 3 menos 1 sobre 2. Então, nós encontramos aí as coordenadas 2 menos 3. 2 menos 3 são as coordenadas x1 e y1 que nós vamos usar aqui nas equações. Ó, então, nós temos x menos x0 sobre x1 é igual a y menos y0 sobre y1. Nós vamos ter x menos 1, o x0 e y0 são as coordenadas de A, e x1 e y1 são as coordenadas de AB. Então, substituindo, nós temos aqui essa expressão chamada equações simétricas. Para obter as equações paramétricas da reta a partir das equações simétricas, basta a gente seguir o caminho inverso ao processo usado para obtê-las. Então, olha só, nós temos aqui a igualdade correspondente às equações simétricas. E nós vimos lá atrás, na obtenção dessas equações, que cada equação dessa é igual a t. Então, nós colocamos igual a t nas duas, né? E agora, em cada equação, nós vamos isolar a incógnita x. Então, nós vamos ter aqui, ó, passa x1 multiplicando t. Então, x menos x0 é igual a x1t, aí passa o x0 para o segundo membro, então nós vamos ter x é igual a x0 mais x1t. Na segunda equação, passa o y1 multiplicando o t, depois passa o y0 como sendo mais y0. Então, ficou y igual a y0 mais y1t. O exemplo 1.40, nós queremos encontrar as equações paramétricas da reta a partir de suas equações simétricas. Então, olha só, nós estamos aqui, ou você faz esse processo de volta, de acordo com a dedução, ou daqui você já pode extrair o vetor diretor. Ó, já sei que o vetor diretor tem coordenadas 2 menos 3, que foi o que nós colocamos aqui, ó. E já sabemos que o ponto particular é 1, 2, tem as coordenadas 1, 2, o menos é da própria fórmula, ó, x menos x0, y menos y0. Então, vou usar os pontos particulares 1 e 2 para construir estas equações simétricas. Bom, e por último, nós vamos falar da equação cartesiana da reta, que é uma equação também muito utilizada. Então, olha, considere a reta que passa pelo ponto A de coordenadas x0 e y0 e tem a direção do vetor V de coordenadas x1 e y1. As suas equações paramétricas são dadas por x é igual a x0 mais x1t e y é igual a y0 mais y1t. Então, nestas equações, nós vamos escolher a primeira delas e vamos isolar o parâmetro t. Então, fazendo isso, você vai ter t igual a x1 menos x0 sobre x1. A x menos x0 sobre x1. Este valor obtido para o parâmetro t vai ser substituído na segunda equação. Então, no lugar do t, na segunda equação, vamos substituir por x menos x0 sobre x1. Então, ficou y menos y0, porque esse y0 aqui do segundo membro veio para o primeiro membro subtraindo. Nós vamos agrupar y com y e x com x. E no segundo membro, nós temos aqui y1 é igual a y1 que multiplica t. E t é essa expressão, x menos x0 sobre x1. Aqui que nós temos aqui, ó, y1 multiplicou esse numerador e x1 multiplicou o primeiro membro. Então, ficou dessa forma, ó. Agora, nessa expressão, nós multiplicamos x1 vezes y e x1 vezes menos y0. E aqui no segundo membro, y1 vezes x, y1 vezes menos y0. Agora, o que nós temos nessa expressão? O que é variável e o que é constante aqui? As variáveis são onde são o x e o y. O x0, y0, x1 e y são valores numéricos correspondentes
as coordenadas do A e do V. Então, no primeiro membro, nós vamos deixar os termos que contêm variáveis. Então, ficou x1, y menos y1x. No segundo membro, ficaram os termos que só tem constante, que vai dar origem ao valor numérico, o qual nós estamos até chamando aqui de C. Então, nós estamos usando essa letrinha C no lugar de x1, y0 menos y1, x0. E esta equação que a gente conseguiu aqui no final é chamada de equação cartesiana da reta. Olha só, esta é a equação cartesiana da reta que passa pelo ponto A de coordenadas x0 e y0 e é paralela ao vetor V de coordenadas x1 e y1. Os números x1 e y1, eles são usados aqui como coeficientes do y e do x. E o termo constante C, ele é obtido com os valores do ponto A, das coordenadas do ponto A e do vetor V. E aqui nós colocamos uma expressão auxiliar para facilitar a obtenção da equação cartesiana sem precisar da memorização. Apenas necessitaremos entender essa lógica aqui dessa expressão que ela é dada em função do determinante. O primeiro membro da equação vai ser um determinante de ordem 2, onde a primeira linha tem as coordenadas do vetor V e a segunda linha são as coordenadas x, y. E o segundo membro, a primeira linha coincide com a primeira linha do primeiro membro, são x1 e y1 novamente. E aqui na segunda linha nós temos as coordenadas do ponto A. Tanto faz qual você vai colocar no primeiro membro ou no segundo, sempre vai dar certo. O importante é você fixar uma linha x1, y1, x1, y1, certo? Então, uma linha vai ter as coordenadas do vetor V, tanto no primeiro membro como no segundo membro. E a segunda linha, em uma matriz, você vai ter xy e na outra vai ter x0 e y0. Quando você calcular o determinante do primeiro membro igual ao determinante do segundo membro, você vai ter esta expressão aqui da equação cartesiana da reta. Vamos ver um exemplo? Olha só. Aqui nós temos o exemplo 1.41, onde nós queremos encontrar a equação cartesiana da reta que passa pelos pontos A e B. Aqui nós não temos vetor, nós vamos ter que construir um vetor. Então, nós construímos o vetor AB. Então, as coordenadas do vetor AB são dados por B menos A. Então, nós fizemos B menos A, ficou 2 menos 1, 1. 7 menos 5, 2. Então, nós já sabemos que x1 e y1 aqui vão ter os valores 1 e 2. E nós adotamos o ponto A para ser o ponto particular da reta. Então, agora a igualdade dos determinantes, ó, x1, y1, x1, y1, vão ser 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Em uma das matrizes você coloca x, y e na outra o ponto particular da reta. Calcula o determinante em ambos os membros, ó, 1 vezes y dá y. 2 vezes x, 2x, então menos 2x. 1 no segundo membro, 1 vezes 5 dá 5, menos 2, 3. Então, aqui está a equação cartesiana da reta. Para obter os pontos da reta usando a equação cartesiana, nós vamos atribuir valor à abscissa x e encontrar a ordenada y correspondente, ou vice-versa. Então, aqui nós temos no exemplo 1.42 a equação da reta R, definida pela equação cartesiana y é igual a 2x mais 3. E nós queremos determinar as coordenadas do ponto da reta que tem a abscissa igual a 1. A abscissa corresponde ao valor do x. Então, nós queremos o ponto cujo x é igual a 1. Então, nós vamos lá na equação e vamos substituir o x por 1. Aí, quando você faz isso, você vai encontrar o y igual a 5. Então, quer dizer que o ponto em questão que nós queremos é o ponto de coordenadas 1, 5. Um caso particular é quando a coordenada x do vetor diretor é igual a 0. Neste caso, vamos observar o seguinte na equação cartesiana, ó, aqui nosso rascunho.
Esta aqui é a equação cartesiana, x1y menos y1x é igual a c, onde o c é essa expressão aqui em função das coordenadas do ponto particular e do vetor diretor. Quando x1 é zero, note o que vai acontecer, ó. Aqui vai ficar zero, aqui também vai ficar zero. Então, vai ficar menos y1x é igual a menos y1x0. Vou cortar menos y1, vou simplificar tudo por menos y1. Vai ficar, então, x é igual a x0, que é essa expressão que está aqui. X igual a x0 é uma reta que é paralela ao eixo y. E ela corta o eixo x no ponto de coordenadas x0 e 0. Ou seja, quando a coordenada x é igual a 0, o vetor diretor vai ficar sobre o eixo y. E como a reta tem que ser paralela ao vetor diretor, era isso mesmo que deveria acontecer, né? Ter uma reta cortando o eixo x paralela a y. Agora, quando x1 é diferente de 0, então a nossa reta vai ter uma inclinação diferente dessa, fazendo 90 graus com o eixo x. Ela vai ter um ângulo com o eixo x diferente de 90 graus. E olha só o que vai acontecer. Uma vez que x1 é diferente de 0, nós podemos pegar esta equação e dividir ambos os membros por x1. E fazendo isso, nós vamos isolar a variável y e nós vamos ter c sobre x1. Esse menos y1x veio para o segundo membro e ficou dividido por x1 também. A gente consegue isolar o y. E aqui, ó, y1 sobre x1 são dois números, é a divisão de dois números reais. Então, é um número real que nós estamos chamando aqui de A. E c sobre x1 também é número real que nós chamamos aqui de B. Então, nós temos aqui y igual a x mais b, que é uma função, f de x igual a x mais b, é uma função já conhecida de vocês. Vamos fazer agora algumas considerações a respeito do coeficiente a, que acompanha x. Então, olha só, se a equação cartesiana da reta é y igual a x mais b, esta equação nos fornece o ponto 0b, por onde a reta corta o eixo y, e ela nos fornece também as coordenadas do vetor diretor, de um dos vetores diretores da reta, dados por 1a. Para o ordenado 1a, 1 correspondendo ao coeficiente do y, e a correspondendo a esse coeficiente aqui do x. Olha só a equação que nós vimos lá anteriormente na dedução. A equação cartesiana da reta é y1, x1y menos y1x. Aqui, x1 e y1 são as coordenadas do vetor diretor que a gente utilizou para dedução, né? Então, quando a gente passa esse ax para o primeiro membro, nós vamos ter esse negativo que existe aqui na forma geral, na equação geral que a gente deduziu, né? E aí você vai ver claramente os coeficientes 1a que nós estamos destacando aqui. Nós destacamos aqui com o nome u para preservar este vetor inicial utilizado, que era v igual a x1, y1, ok? Porque, na verdade, qualquer múltiplo do x1, y1 é também vetor diretor da reta, inclusive um deles vai ser esse daqui, 1a, ok? Lembrando que esse a, ele está em função de outros valores numéricos, como nós vimos aqui atrás, a y1 sobre x1, certo? E esse y1 sobre x1, ele vai ser observado aqui nesse desenho, aqui nesta figura, nessa imagem, olha só. Aqui está o vetor v com as coordenadas x1 e y1. E quando você olha para esse triângulo que se forma aqui, retângulo, e o ângulo θ sendo ângulo que o vetor v faz com o eixo x, nós observamos que o y1 sobre x1 é exatamente a tangente do ângulo θ. Então, esse número a, ele vai receber o nome de declividade e ele coincide com a tangente que o ângulo θ faz com o eixo x, certo? Bom, no exemplo 1.43, nós temos uma reta
definida pela equação cartesiana y igual a 2x mais 3. E daqui nós podemos tirar as informações que a reta passa pelo ponto 0, 2, cortando o eixo y nesse ponto, e ela é paralela ao vetor diretor. Desculpa, gente, aqui é 0, 3, né? Aqui desse 3. Vamos corrigir aí, ó, colocar aqui um 3. O vetor diretor é 1, 2, para ordenado 1, 2, ok? Tal equação foi deduzida no exemplo 1.41, onde nós utilizamos o ponto A, que é 1, 5, e o vetor diretor V igual a 1, 2. Eu sugiro que vocês façam o esboço das retas utilizando tanto o exemplo 1.43 e o exemplo 1.41 para que vocês vejam que dá o mesmo gráfico. Apenas corrigindo aqui, ó, esse ponto P, que é 0,3, que foi um errinho de digitação aqui. Bom, então continuando, para os casos quando x1 é diferente de zero, nós ainda temos uma outra forma alternativa de escrever a equação cartesiana. Então, olha só, nós estamos aqui com a expressão x1y menos y1x igual a c, onde o c é o x1, y0 menos y1x0, né? Então, aqui nós vamos agrupar os termos que tem y, ó, y menos esse y e esse y0. Nós vamos trazer aqui para o primeiro membro. Então, nós vamos ter, ó, x1y menos x1x0. Na verdade, nós vamos colocar em evidência o x1 e o y1, né, que está repetido, ó, x1, x1, y1, y1. Então, passa esse aqui para o segundo membro, para colocar y1 em evidência. Então, colocou y1 em evidência no segundo membro, e no primeiro membro colocou x1 em evidência, ok? Agora, esse x1 em evidência do primeiro membro, nós vamos dividir toda a equação por ele. Por isso que nós estamos considerando casos apenas quando o x1 é diferente de zero. Aí, dividindo ambos os membros por x1, nós temos essa expressão, que também é uma equação conhecida da gente desde o ensino médio, né? Onde a gente chama esse termo aqui de M. Muitos livros, muita gente aprendeu chamando esse termo de M. E esse termo aqui, que é exatamente a tangente do ângulo, porque vocês podem observar que é o y sobre x1, que nós vimos aqui atrás, ó, que é o termo A, ele pode ser obtido quando você tem dois pontos conhecidos da reta. Então, nós destacamos aqui o ponto A de coordenadas x0, y0 e o ponto A' de coordenadas x'0, y'0. Quando você tem esses dois pontos, nós podemos construir um vetor diretor A' sendo y'0 menos x'0 menos x0, y'0 menos y0. E como esse y1 e y2 são coordenadas do vetor diretor, usando esse vetor diretor aqui, nós temos essa expressão, que vai ser também chamada de equação cartesiana da reta, onde nós estamos aqui substituindo o A pelo vetor determinado por dois pontos. Bom, o exemplo 1.44, nós queremos encontrar a equação cartesiana da reta que passa pelos pontos A e B. Então, nós vamos utilizar os pontos A e B para definir a declividade, fazendo, vamos chamar B de x'0, y'0 e A de x0, y0. Então, nós vamos ter aqui, ó, y'0 menos y0, que vai ser 7 menos 5. E x'0 menos x0, que vai ser o 2 menos 1. No primeiro membro da equação, nós vamos ter y menos y0, que vai ser y menos 5. E no x menos x0, nós teremos x menos 1. Então, 7 menos 5 vai ficar 2, sobre 1 vai ficar 2, vezes x, 2x, e 2 vezes menos 1, menos 2. Esse menos 5 passa para o segundo membro, vem positivo, com aquele menos 2 ficou mais 3.
Esta equação, pessoal, vocês poderiam ter obtido de várias formas, como nós já vimos ali anteriormente com a teoria. Poderíamos manter aquela equação usando determinantes, x1, y1, x0, y0, determinante é igual a determinante de x1, y1, xy. Quem é o x, o y é um vetor. Você pode construir um vetor com A e o B. AB, vetor AB, escolhe A, por exemplo, para ser o x0, y0. Apesar da gente ter visto aqui várias formas de escrever a equação cartesiana, você vai ver qual que você tem, qual que você prefere e pode se fixar nela, tá bem? Bom, nesse último exemplo foi dada uma equação cartesiana da reta R e nós queremos encontrar um vetor diretor que tenha norma igual a 2. Bom, da própria equação cartesiana, nós temos a informação de um vetor diretor que de coordenadas 1, 2, que são aqui os coeficientes de y e coeficiente de x. Lembrando que o y está isolado, o y é igual a 2x mais 3, tá? Porém, a norma desse vetor u é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá raiz de 5. Então, esse vetor u não é o vetor que nós queremos no exercício. Mas nós temos a informação que todos os vetores diretores da reta são paralelos entre si. Então, nós vamos encontrar um vetor v paralelo a u, que seja múltiplo de u, então v é igual a k vezes u, de tal forma que a norma de v seja igual a 2, tá? Então, desta equação aqui, v é igual a k vezes u, nós vamos colocar a norma em ambos os membros. Então, a norma de v é igual a norma de k vezes u. A norma de k vezes u, eu posso retirar esse k, que é um número. Para garantir que ele seja sempre positivo, eu vou colocar ele em módulo, porque a norma é uma função que dá sempre resultado igual a maior ou igual a 0. Então, nós vamos ter módulo de k vezes norma de u. Então, essa equação aqui, ó, quando a gente substitui a norma de v por 2 e a norma de u por raiz de 5, a gente consegue encontrar esse k. Então, quer dizer que k é igual a 2 sobre raiz de 5. Ou seja, para que o vetor v seja paralelo a u, tendo como norma 2, o k precisa ser igual a 2 sobre raiz de 5. Então, esse vetor v é igual a 2 sobre raiz de 5, que multiplica as coordenadas 1, 2. Então, essas aqui são as coordenadas do vetor diretor que tem norma igual a 2. Como exercício, calculem a norma desse vetor para verificarem que realmente vai ser igual a 2, tá? Bom, pessoal, nossa teoria da aula 10 termina aqui. Eu recomendo que todos façam os exercícios de fixação para que vocês trabalhem aí as possíveis dúvidas que surgirem e fixem o que nós estudamos hoje. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.